Oitavo ano, meu nome é Paulo Sérgio, professor Paulo Sérgio, sou seu professor de História de hoje. Hoje nós vamos trabalhar, na aula de História, com tutela dos grupos indígenas e a primeira parte. A segunda parte vai ser participação dos negros na sociedade brasileira. Então, tutela, vocês sabem o que é tutelar? O que é tutela? Vocês vêm falar, tutela, conselho tutelar. Tutelar é o mecanismo de defesa e proteção de menores ou das pessoas consideradas como incapazes aos atos da vida civil. Ou seja, pessoas que o Estado acha que são pessoas frágeis e indefesas que não conseguem se defender de suas situações mais complicadas. Assim foi considerado os povos originários. Mas vocês acham que os povos originários não sabem se defender? Não conseguem distinguir o que é certo de errado? Então, foi necessário mesmo isso? Ou isso foi a intenção do governo para dominar os povos originários, os nossos irmãos indígenas? Para consolidar essa tutela dos povos originários, foi fundada a FUNAI em 5/12/1967. A FUNAI, ou seja, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que há algum tempo atrás não se chamava indígenas, eram índios, era referência errônea aos indígenas. Em 1973 foi promulgada a Lei 6.001, conhecida como Estatuto do Índio, que veio consolidar o poder da FUNAI na proteção dos índios. De lá para cá, vocês acham que os índios foram protegidos, foram guardados suas terras, não foram invadidos por garimpeiro, não teve invasão de terra? Vocês acham que isso aconteceu? Eu quero que você, menino, você, menina, me fale a respeito disso. Hoje em dia, tivemos uma vitória. Os povos originários têm uma representante no Ministério dos Povos Originários, que é a Sônia Guajajara. Vamos ver se a situação melhora. Agora vamos partir para a segunda parte da nossa aula, que é participação dos negros na sociedade brasileira. Os negros não são originários do Brasil, vieram da África. Vieram de que forma para o Brasil? Sequestrados? Foram todos sequestrados. Chegando aqui no Brasil foram escravizados. Até quando foi interessante para o governo brasileiro, mantiveram os negros escravizados, aproximadamente 400 anos. Depois, em 1888, foram libertados. Por quê? Porque eles achavam que estava errado? Não, porque era o começo da Revolução Industrial, então precisava de gente para consumir, e negro, escravo, não consome, não dá rendimento para o Estado. Então libertaram, forçado pela Inglaterra. Libertaram eles em 1888. E o que aconteceu? Jogaram na rua. Não tinha profissão, os que tinham profissão foram para a cidade, tentaram trabalhar. Os que eram mais velhos ficaram no campo, trabalharam até morrer às custas de serviços pesados e sem salário. As mulheres jovens foram para a cidade se prostituir, que houve muito isso, e para fazer serviços domésticos. Aqui no Brasil foi diferente a libertação dos escravos. Lá nos Estados Unidos é um país muito preconceituoso, talvez até mais que o Brasil, mas lá foi uma coisa mais organizada. Teve a Guerra da Secessão, que foi entre o Sul e o Norte lutou pela libertação dos escravos. Só que tinha um plano após a libertação dos escravos. Teve algumas promoções sociais, teve fazendas, algumas coisas que eles foram trabalhar, produções lá, então foi organizada a libertação dos escravos lá. Aqui no Brasil não, foi uma maior bagunça. Hoje temos uma grande conquista que muita gente acha que não é legal. Eu acho que é uma coisa correta, que é a lei de cotas, que foi uma grande vitória do movimento negro no Brasil. Essa lei de cotas, de número 12.711, de 29 de agosto de 2012, reserva 50% das vagas para pessoas negras e afrodescendentes. Você acha que é correto, garotinho? E você, garotinha? Acha que é correto isso? Eles têm direito a isso? Eu acho que tem, porque a dívida é muito grande, Então, a aula de hoje foi desses dois temas, e eu gostaria que vocês me dessem a devolutiva de uma pequena redação de 10 linhas
pode unir os dois temas. Pode unir os dois temas. A tutela dos grupos indígenas, ou seja, os grupos indígenas devem ser tutelados pelo Estado, ajuda os grupos indígenas a ser tutelados pelo Estado, e a população negra teve um grande ganho na sociedade depois de sua libertação. Meu nome é professor Paulo Sérgio e até a próxima aula.